Olá, alunos, sou o professor Diego, eu sou professor aqui do Sou Elite Vestibular, que é a escola preparatória para vestibulares aqui da minha cidade de Manaus. Hoje eu abordei essa questão dentro de sala de aula e para ajudar os alunos, até aqueles que faltaram ou que ficaram com alguma dúvida ainda, vou ser bem detalhista nessa questão. Para quem tem dificuldade de trigonometria, eu digo que ainda mais trigonometria no triângulo retângulo, eu aconselho ficar até o final para vocês perceberem que não tem tanta dificuldade assim para se entender o conteúdo desse, tá? Vamos lá? É a questão da VUNESP, trata de, como eu falei, de triângulo retângulo, né? Então vamos lá. A figura a seguir representa o esquema de um leito hospitalar, né? Leito hospitalar, temos aqui a base do leito, o ângulo de inclinação do leito, né? A parte da cabeceira, e temos a altura. Considerando-se hipoteticamente o ângulo de inclinação medindo 45 graus, quando se fala em ângulo, você já sabe que é a abertura, né? Abertura. Aí já estamos falando de um ângulo, beleza? A altura indicada na figura medindo 60 centímetros. Então já temos uma altura aqui medindo 60 centímetros, né? E aproximando-se raiz de 2 para 1,4, a medida aproximada da parte correspondente à cabeceira do leito em centímetros seria. Então vamos lá. O que ele quer? Ele está dizendo aqui que essa abertura aqui mede os 45 graus, né? Ele está falando que a altura mede 60 centímetros. E quando eu falo para o aluno entender qual é o ângulo que está sendo estudado, é que é muito importante. Por exemplo, o ângulo que está sendo estudado é 45 graus. Para esse ângulo, já muda quem é cateto oposto e quem é cateto adjacente. Se o ângulo fosse aqui em cima, para ele também já mudaria quem era o cateto oposto e quem era o cateto adjacente. Por isso que é melhor entender primeiro qual é o ângulo que está sendo estudado. E aí a questão já te deu que é esse 45 graus aqui indicado, e já que ele é o 45 graus indicado, a altura aqui já poderia ser o cateto oposto, né? Mas vamos avançar aqui para uma explicação melhor. Vamos lá. Eu falei para os alunos assim, ó, pessoal, seguinte, a melhor forma de não esquecer as três funções do triângulo retângulo ali que ajuda, que é o seno, o cosseno e a tangente. Melhor forma de não esquecer. Qual é a melhor forma? Primeiro, né? O que você tem que entender que o seno e o cosseno já tem alguma coisa em comum. O que tem em comum? Eles têm no seu denominador a hipotenusa. A mesma hipotenusa já está no seu denominador, né? Aí o seno, o que diferencia do cosseno, é que ele usa o cateto oposto, que eu vou já explicar quem é esse cara. O cosseno ele já utiliza o cateto adjacente, eu vou já explicar quem é esse cara. E a tangente, né? A tangente a função tangente, ela sempre vai ser a briga dos dois, tanto do cateto oposto quanto do cateto adjacente. Então, colocando nessa ordem, se você está numa prova, já coloca nessa ordem que você já vai conseguir lembrar. Então sempre o seno e o cosseno já tem uma coisa em comum. Todos eles se dividem pela hipotenusa. Aí o seno o seno, né, que é o sem sono, é o que está em pé, é o cateto oposto, e o cosseno, que é com sono, é o cateto adjacente, que está deitado ali perto do ângulo. Agora, como é que eu vou saber quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente? Lembra que ele falou que o ângulo que está sendo estudado é esse 45 graus aqui? Beleza, esse é o 45 graus que é o ângulo que está sendo estudado. Então, o cateto oposto, né, ele vai ser o ângulo que não toca. Ele vai ser o cateto que não toca no ângulo, né? E qual é o cateto que não está tocando no ângulo quando se trata do ângulo de 45 graus? É justamente a altura, ó. Ela não está tocando no ângulo. Então, o que é o cateto adjacente? Adjacente é o cateto que toca no ângulo, né? E quem é o cateto que está tocando no ângulo? Lembrando que estamos falando desse ângulo aqui, né? Então, olha só, qual é o cateto que está tocando no ângulo? É esse aqui. Tá, professor, e qual é a diferença do cateto que toca no ângulo para a hipotenusa?
Todo triângulo retângulo ele tem um ângulo reto. Eu digo que na sua casa aí, se você olhar para a parede, ela está formando, a sua parede em pé está formando um ângulo reto em relação ao seu chão, ao seu piso. O que eu quero dizer? Que ela está formando um ângulo de 90 graus, né? Chamam de ângulo reto. Todas as paredes ali estão da sua casa estão ali em um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E a gente sabe que é hipotenusa porque a gente sabe que do outro lado, né, passando do outro lado do nosso ângulo reto, que ela vem trabalhar. Do outro lado do nosso ângulo de 90 graus está aqui, ó. Ela está do outro lado, ela nem toca, né? A hipotenusa. Essa é a diferença da hipotenusa para o cateto adjacente, que é esse cara aqui que está tocando no ângulo que está sendo estudado, né? E lembrando, se o ângulo fosse aqui em cima, seria outra história, né? O que é cateto oposto passaria a ser o cateto adjacente. E o que é cateto adjacente já passaria a ser cateto oposto, né? Mas vamos lá. Vamos considerar o nosso problema e considerar o nosso ângulo de 45 graus. Vamos lá. Outra coisa que você tem que se tocar, né? Primeira pergunta que você tem que fazer. Quais informações a questão te dá? A questão te dá. Quais informações que ela te dá? Bom, eu sei que ela me deu uma altura, né? A altura. Essa altura em relação ao meu ângulo de 45 graus é a mesma coisa que o cateto oposto, né? Porque ele não toca no meu ângulo. É o cateto oposto. E ele mede ali 60 centímetros. Agora, a segunda pergunta que você tem que se fazer, né? Qual função trigonométrica envolve essas informações? Não esquece que na primeira pergunta também temos que deixar destacado, né, que o ângulo é 45 graus, né? 45 graus. O que ele quer é justamente a parte da cabeceira do leito. E essa cabeceira é justamente a nossa hipotenusa, né? Hipotenusa. E ela vai ser o nosso x, o nosso número desconhecido, o indivíduo que a gente tem que descobrir, né? Então, qual a função que envolve essas informações que a questão me deu? É a segunda pergunta que temos que fazer. Vamos descobrir agora, né? Bom, a questão me deu uma altura, a altura de 60 centímetros, que é o meu cateto oposto, né? É uma altura. Onde está o cateto oposto nas minhas funções aqui em cima? O cateto oposto está na função seno e o cateto oposto está na função tangente, né? Outra coisa, ele quer saber a minha hipotenusa, né? Se ele quer saber a minha hipotenusa, claro que eu tenho que usar uma função que envolva a hipotenusa. E qual é a função que envolve hipotenusa? Bom, a hipotenusa é envolvida aqui e é envolvida aqui. Opa, já temos uma função completa. A função seno é a melhor função para trabalhar, porque ela envolve as informações da minha questão. Beleza? Agora vamos prosseguir, já sabemos que é a função seno. Só que precisamos lembrar do que agora? Precisamos lembrar dos ângulos notáveis, né? Aí eu cantei em sala de aula uma canção de Niná, espero que não durmam, para lembrar desses ângulos notáveis. Olha só o que ele fala. Olha só essa música. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, veja só vocês. É raiz sobre 3, raiz de 3. Bom, com essa música não tem como esquecer os ângulos notáveis, né? O que eu faço? Vamos colocar o que falta, completar a tabelinha, né? Vamos completar ela pra gente aqui. Beleza.
Aí vamos lá. Temos o seno, o cosseno e temos a tangente. Aí temos o ângulo de 30 graus, um ângulo de 45 graus e tem um ângulo de 60 graus. Agora, com a musiquinha, pegamos uma informação lá dentro do baú, né? Agora, só nos resta partir para a briga, né? Vou colocar a caneta preta, caneta da ação. Vamos lá. Para descobrir o problema, já sabemos que temos que utilizar a função seno. Então, é a função seno aplicada a 45 graus. Isso aqui é igual, né? E a função seno é justamente o cateto oposto, né, dividido pela hipotenusa. Quem é o seno de 45 graus? O seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, seno de 45 graus, substituindo já, é raiz de 2 sobre 2. Aí, né, o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É a altura, e ela mede 60 centímetros. Então, é 60 centímetros. A hipotenusa é quem? Vixe, a hipotenusa é quem a gente precisa descobrir, que é justamente a parte da cabeceira do leito, né? Então, só me resta dar uma simbologia para ela. Eu vou chamar de x, poderia chamar de qualquer letra na minha vida, né? Então, multiplicação inversa, não tem para onde correr. Temos a raiz de 2 aqui multiplicada ao x, assim como o 2 multiplica os 60 centímetros, né? Aí esse número fica aqui enquanto essa multiplicação ocorre. Então fica essa multiplicação aqui, ó, 2 vezes 60, fica 120. O 2 aqui que está multiplicando um número desconhecido vai passar para o outro lado realizando a operação inversa, que é raiz de 2. Né? Aí vamos trazer essa briga aqui para cima, que já acabou meu espaço ali. Né? Então temos aqui o x é igual a esse 120. X é igual a esse 120. Até avancei aqui, ó. X é igual a esse 120 multiplicando a raiz de 2, né? Isso aqui dividido pela raiz de 2. Agora olha só o que eu vou fazer. Era para ser só 120 dividido por raiz de 2. Aí eu dei logo spoiler aqui, coloquei uma raiz. O que eu estou fazendo? Estou fazendo uma simplificação, estou fazendo uma racionalização, onde eu multiplico tanto o numerador quanto o denominador pelas mesmas raízes. Aí, galera, eu puxo uma atenção aqui para a gente não ficar só no corte-corte, sem a gente entender a matemática básica, a nossa essência, né? Olha só, se eu tenho duas raízes multiplicando uma pela outra, vocês concordam que eu também posso escrever elas dessa forma? São duas raízes, o resultado delas darão dois números, então eu posso muito bem pegar os dois números e colocar ao quadrado, né? São números. Aí tudo bem. Você não sabia, agora você sabe que uma raiz de um número, ela também pode ser escrita dessa forma. A elevado a 1 sobre 2. Esse 1 aqui que apareceu é do próprio número. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Esse 2 que apareceu aqui no denominador desse expoente, ele é justamente o índice da raiz, que você não vê, mas toda raiz quadrada tem esse 2 aí no índice, só não precisa colocar. Por exemplo, a raiz cúbica ela já tem o 3, né? A raiz quadrática já tem o 4. Tranquilo? E é isso que vai acontecer aqui embaixo. Eu vou utilizar essa nomenclatura para mostrar o que acontece aqui. Então aqui embaixo, ó, pegando a caneta preta, a caneta da briga, caneta preta, aqui embaixo, peguei o marcador sem querer, aqui embaixo, oh meu Deus, aqui embaixo o que acontece? O 2 aqui, essa raiz quadrada de 2 vai passar a ser 1 sobre 2, e por fora vai ter o 2 aqui multiplicando. Quando eu tenho, né, uma fração multiplicando 2, quando eu tenho isso, uma fração multiplicando por outra, vai ficar 2 raiz de 2. Aí, como eu tenho dois números iguais, um dividido pelo outro resulta 1. Nesse caso aqui vai ficar, já eliminando as parênteses, né?
os parênteses vai ficar apenas o número. Vai ficar 2 elevado a 1 sobre 2 multiplicado por 2. Vai resultar 2 elevado a 2 sobre 2, que vai dar 2 elevado a 1. Então, todo esse processo ocorre quando você faz uma racionalização dessa aqui. O que vai acontecer agora? O x vai ficar igual os 120 multiplicando raiz de 2, e agora você sabe que o resultado dessa multiplicação aqui é 2. Porque tudo isso aqui acontece, toda essa propriedade de potência acontece, né? Agora a matemática básica nos permite. Ela nos permite fazer o quê? Fazer primeiro essa divisão aqui, depois para multiplicar por raiz de 2. Então não tem problema, vamos fazer essa multiplicação aqui, né? Então tem o x é igual. Aí tem, vamos lá, apagar aqui. 120 por 2 dá 60. Isso aqui multiplicando a raiz de 2. Aí o cara que elaborou a questão falou o seguinte, ó, quando aparecer raiz de 2 depois da racionalização, você pode arredondar para 1,4. Bom, vamos fazer isso. Então vai ficar aqui, ó, x é igual a 60 vezes 1,4. Agora, quanto é que dá essa multiplicação? Não lembro, vou ter que descobrir agora. Vou ter aqui, ó, eu tenho uma multiplicação de 60 por 1,4. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de deixar o zero de lado e multiplicar somente o 14. Depois eu aproveito o zero para alguma coisa. Aqui é um 1,4, mas eu retirei a vírgula por enquanto. 6 vezes 4, 24. Tenho 2. 6 vezes 1, 6. 7, 8. Aí era para ser 8,4, né? Que temos uma vírgula aqui. Mas o zero que está aqui vai nos obrigar a andar uma casa para a direita. Então, essa multiplicação aqui vai ficar 84. Beleza? Aqui, alternativa D de dado. Essa é a questão de hoje. Eu fui bem demorado, fui bem detalhista. Eu passei por vários conceitos aqui da trigonometria no triângulo retângulo. Espero ter ajudado e até a próxima aula.